24 horas por dia, 7 dias por semana, é isso que você tem que trabalhar se você quiser ter sucesso. É isso que a maioria das pessoas falam. E é isso que fala nesse livro aqui, que é um livro de vários corretores de imóveis de uma rede aí grande que a gente acompanha. E é muito comum a gente achar que para ter sucesso, cara, tem que ter ali muito trabalho, ter que ser hard worker e um monte de coisa assim. E, cara, aqui nesse vídeo a gente vai construir essa ideia e vamos falar a verdade sobre isso. E a verdade é que isso é verdade, tá? Ponto. Eu acredito que não tem como a gente ter de fato sucesso sem que a gente seja meio obstinado, meio maluco assim pelo resultado por fazer aquilo que acontece. Tanto é que hoje é um domingo, né? Eu tirei um pedacinho do domingo aqui pra gente gravar uns vídeos e, cara, a gente tem que estar disposto a pagar algum preço por algum certo tempo para fazer as coisas acontecerem. Claro, a gente tem que dar atenção para nossa família, tem que cuidar da nossa saúde, tem que estudar, tem que fazer muita coisa, mas o mais importante de tudo isso é o quanto que o nosso trabalho nos ajuda a realizar os nossos sonhos ali como pessoa física, né? A nossa empresa nada mais é do que o caminho para a nossa realização pessoal. Tem até um trecho aqui, né, uma frase desse livro que é bem legal, que fala sobre o trabalho. Quando o seu trabalho está alinhado ao seu projeto de vida, ele não é um fardo, mas uma fonte de alegria e realização. Tem aquelas frases ali que faz de uma passagem para o outro. E o que é interessante neste ponto aqui, tá? Que ele fala do trabalho não como um fardo, mas como uma. Eita, derrubei tudo aqui. Mas como como um caminho de realização do nosso projeto de vida. Por quê? Porque a gente precisa aprender a gostar do que a gente faz. Tem até uma tatuagem no braço, né? Se eu pudesse, hoje eu não faria mais tatuagem, eu me arrependo, eu era piá, tinha 18 anos quando eu fiz, já faz quase 10 anos. Mas enfim, aqui está escrito o seguinte: enjoy the journey, aproveite a jornada, cara. E o nosso trabalho precisa ser fonte de realização. A gente precisa gostar do que faz, mas não é, pelo, pelo fazer em si, pela ação em si, mas por aquilo que pode proporcionar para nós, para nossa família, para o nosso futuro, né? Meu sonho é ser avô. Eu já falei isso acho que em vários vídeos aqui. Mas, cara, eu fico pensando, beleza, quem que eu vou ter sido para servir de referência para o meu neto, para os meus netos? Né? Deus me abençoe, tem uma porrada de netos, então uns 30 netos, pelo menos. E, cara, qual o legado que eu deixei para eles? Eles vão olhar para trás e vão lembrar do quê? O que a gente está construindo, cara? Você está construindo algo só para os teus desejos aqui mundanos, imediatos, assim? Ou você está, de fato, construindo alguma coisa sólida que vai passar por legados ali que vai ser lembrado ao longo das gerações, que vai fazer a diferença entre as pessoas que convivem com você, que estão ao teu redor, que estão próximas de você. Cara, qual a diferença que de fato você está causando no mundo, assim? Você está fazendo diferença na vida de algumas pessoas, ajudando essas pessoas a mudarem de vida. Você está ajudando essas pessoas a, de fato, construírem algo maior é, do que só prazer, do que só realização ali imediata. Nem fiquei longe do microfone ali. Enfim, cara, o quanto você tem causado a diferença na vida das pessoas. Que legado que você está deixando, que essas pessoas, cara, e eu vejo isso porque eu admiro muito meu avô, todos os meus avós já são falecidos, mas eu admirei muito meu avô Gabriel, que, cara, construiu um legado assim, todo lugar que eu ia, lá na minha cidade de Natal, que é Campo Mourão, falava, pô, sou o Breno Golin e tal, você é neto do seu Gabriel Golin, construtor, cara, todo mundo conhecia o vô Gabriel, que o vô Gabriel era simpático, conversava com todo mundo, era um bom profissional, ele construiu lá uma porrada de casa na cidade, sei lá, um terço da cidade que meu avô teve envolvido ali em construção, em reforma, alguma coisa. Principalmente da galera mais antigona, assim, grandes casas e tal. E a galera lembra. Poxa, e olha só que louco. Às vezes, por eu ser neto do vô Gabriel, facilitava algumas coisas na minha vida. O pessoal já me admirava mais, já me respeitava, já tinha mais abertura. Eu falei, cara, eu tô colhendo, beleza, um pequeno benefício. Claro que não era em tanto volume, mas de vez em quando acontecia. Eu falei, cara, e se eu for alguém
muito bom e puder facilitar a vida dos meus filhos, facilitar a vida dos meus netos, pelo menos nisso. Claro que, cara, eu entendo que, pô, a galera tem que pagar o preço. Cara, eu paguei o preço, eu fui vendedor de rua, fiz muita coisa, cara. Fui vender imóveis na cidade onde ninguém me conhecia, vim para uma cidade maior, onde ninguém me conhecia. Cara, eu entendo isso, mas se eu puder deixar um legado que as pessoas vão olhar para as minhas futuras gerações, vão falar assim, cara, você é filho do Brandon, você é neto do Brandon, cara, ele construiu tal coisa, ele me ajudou nisso, ele fez diferença nisso na minha vida, cara. Isso é o que vale muito mais que qualquer outra coisa, vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que você ficar querendo se cara, se realizar aí com um sonho supérfluo, com BMW nova, com. Pô, é legal, tem que ter, assim, Mercedes, com carrão e tal. Cara, tem que ter carrão, tem que ter viagem, tem que sim, tem que ganhar dinheiro, tem que aproveitar. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse não pode ser o fim último, cara. Você tem que pensar que legado que eu tô construindo, cara. O que eu tô deixando pra minha família, pro futuro da minha família. Pô, será que eu vou conseguir viver lá 100 anos com saúde, com força, com vitalidade pra brincar ali com os meus netos, talvez bisnetos? Bom, será que eu vou. é, Cara, quanto que eu fiz a diferença na vida dessa galera? E quanto que eu amo o meu trabalho, que eu santifico o meu trabalho, principalmente, né? Tem um santo lá, São José Maria Escrivá, ele falava de santificar o trabalho, né? Mas imagina o seguinte, cara, que toda pessoa que você vai atender é como se fosse Jesus, cara. Imagina que você vai atender Jesus. Você ia vender um imóvel ruim para Jesus? Você ia fazer um processo mais ou menos para Jesus? E se é uma mulher, cara, imagina que é a Maria, mãe de Jesus. Né? Pô, Maria é mãe de Jesus, cara. Você já vai atender tua mãe mal atendida? Imagina a mãe de Deus, cara, mãe de Jesus. Independente, às vezes tem os evangélicos aqui que não vê tanta devoção em Maria e tal, cara, tudo bem, mas ela é mãe, cara. Imagina o amor de um filho pela mãe. Imagina pra tua mãe, pô, você ama tua mãe? Agora, imagina quanto Jesus não amava ela, Jesus que tinha um amor perfeito, cara. É o amor de mãe, pô. Então você tem que entender que, pô, Maria é mãe de Jesus, né? E, cara, você ia tratar mal ela? Você ia atender mais ou menos? Ia atender meio nas coxas? Ou você ia dar teu melhor, cara? Agora, lembre-se de que em todo mundo tem Deus, cara. Tem Jesus, tem Deus em todo mundo. Então, santifica o teu trabalho para que você consiga viver melhor. Para que você consiga se realizar também no teu trabalho. Putz, Breno, mas, pô, prospectar, cara, eu não gosto de prospectar. Imagina, não precisa gostar, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Nós somos adultos, não crianças. Então, eu tô mais aqui compartilhando essa visão, essa ideia, né, cara, que a gente tem que crescer com um propósito, com um legado, com querer deixar algo maior para as futuras gerações, para com essa visão de futuro, a gente consiga melhorar as nossas atitudes no presente. E até estudando sobre gestão e liderança de grandes cargos, a gente estava vendo quais eram as perguntas que as pessoas mais faziam. E aí tinha um professor lá que ele se interessava muito mais pelas respostas das pessoas de 65 mais. E as perguntas principais eram, cara, será que eu fui uma boa pessoa? Será que eu tô deixando um legado para as minhas próximas gerações? Tipo, a maioria dessas pessoas já tinham netos. Cara, será que eu tive um legado que inspira os meus netos? E aí, às vezes, e a galera de 30 anos, por exemplo, eu tô quase chegando nos 30, é, tinham perguntas diferentes. Eram, pô, será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Será que eu tô sendo respeitado como gostaria? Entre muitas outras coisas assim. E aí, se a gente para perceber, para analisar, para pensar em tudo isso, veja como é vazio, às vezes, o pensamento que a gente tem quando é mais novo. Eu tô falando isso porque eu sei que a maioria dos donos de imobiliário, da galera que me ouve aqui, tem na faixa ali de 30 a 40 anos. Tem alguns ali abaixo de 30, uns ali entre 45, 48, né? Um ou outro acima de 50. A maioria tá entre 32 e 45 anos, tá? E a grande maioria do nosso público. Mas, cara, é, e a maioria tem filho já. Imagina o seguinte, cara, que legal você tá deixando pro teu filho. Daqui a um pouco teu filho, tua filha vai crescer, tua família e tal. O que você deixou de história, de legado para eles em diante? Será que foi só uma empresa? Cara, que legado bosta, né? Deixar só uma empresa, cara. Será que você deixou respeito, admiração,
é um caminho de fé. Cara, o meu sonho, assim, pô, de verdade, a galera chegar e perguntar, pô, você é neto do Brandon, cara. Aquele lá era um homem de fé, cara. Um homem que me fez eu me converter, que faz eu ir na missa todo dia, cara, que graças a ele, pô, isso é um negócio muito massa, cara. Imagina se eu consigo levar alguém pro céu. Se eu levar alguém pro céu, cara, eu já tô felizão. Acho que eu cumpri meu propósito aqui. E se eu for pro céu, eu vou ficar mais feliz ainda, mas eu quero levar minha família. E que às vezes essas pessoas, cara, vão servir de exemplo pros meus netos. Que hoje dessas pessoas se converterem através de um bom trabalho, de um trabalho santificado. E aí, essas pessoas servem de exemplo para as minhas próximas gerações, cara. Olha que louco isso. Tem como a gente não gostar do que a gente faz, cara, não amar a nossa vocação, os talentos que Deus nos deu quando a gente entende isso. Enfim, quero que você reflita. Pare para pensar, cara. Reflita o seguinte, meu amigo, minha amiga. É, qual legado que eu tô deixando? Será que eu tô pensando além do meu ego, além dos meus desejos mais baixos, ou tô pensando, cara, de fato em longevidade, em prosperidade, em abundância, além das gerações? Será que eu tô indo pro céu, cara? Será que eu tô levando as pessoas que eu atendo e as pessoas que estão ao meu redor pro céu? Ou não, tô levando pro inferno? Porque não existe o meio do caminho, ou é céu ou inferno. Ou é bom ou você é ruim, não existe mais ou menos bom. Ou você fez o que é certo ou você fez o que é errado. Não existe meio certo e meio errado. A gente tem que parar com esse negócio de relativismo aí que o povo tem, cara. Enfim, deixa a tua opinião aqui. Tem que no YouTube tem esse negócio aí de curtir, deixar um like, se inscrever. Faz toda essa parada aí, ajuda nós, cara. Compartilha teu pensamento comigo, me dá ideias de novos vídeos também, de assuntos que você gostaria de trocar ideia comigo. Isso aqui é mais um bate-papo, cara. Mais pra ser uma troca de ideia. Eu sentado aqui, tô aqui no escritório. E você, quando estivesse aqui, cara, eu coloquei literalmente uma caixa em cima da poltrona, onde as pessoas sentam e é como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa mesmo. Então é como se eu estivesse sentado aqui conversando comigo. Fechou? Abraço no coração, tamo junto e até breve.